Oi, tudo bem com você? Eu sou a Pamela e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a gestação e o parto. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. E se você estiver precisando de um reforço na escola, conta com a gente, brioeduca.com. Agora bora pra aula. Vamos falar sobre a gravidez. Ela também pode ser chamada de gestação. Tem um início quando o ovócito é fecundado e termina quando a pessoa com vagina dá à luz. Após a fecundação, o zigoto passa por divisões celulares e recebe o nome de embrião. A ausência de menstruação é o primeiro indício de gravidez, mas é possível que o atraso no ciclo seja decorrente de outros fatores, que podem ser hormonais ou até mesmo emocionais. Então, para confirmar se está grávida ou não, a pessoa tem que fazer um exame laboratorial, que pode ser feito pela urina ou pelo sangue. Uma gestação dura aproximadamente 9 meses, cerca de 38 semanas. Na fase inicial de desenvolvimento do bebê, formam-se os anexos embrionários, que são estruturas encarregadas de proteger e nutrir e alimentar o feto. Entre essas estruturas encontra-se o chamado saco amniótico e a placenta. O saco amniótico é uma bolsa repleta de líquido, chamado de líquido amniótico, no qual o feto fica mergulhado durante toda a gravidez. A sua função é proteger o feto, amortecendo os choques físicos e pressões que a barriga da mãe possa vir a sofrer. E ele também regula a temperatura corporal. Popularmente, ele é conhecido como bolsa d'água e geralmente se rompe pouco antes do nascimento do bebê. A placenta é a estrutura que comunica o feto com a mãe. Ela é formada por tecido do embrião e do útero materno. Pela placenta, o feto recebe gás oxigênio e outros nutrientes e elimina gás carbônico e excreções. A placenta e o feto estão unidos pelo cordão umbilical. Durante a gestação, acontecem várias mudanças no organismo feminino, então vamos falar delas. O útero chega a aumentar cerca de 10 vezes e sua massa deixa de ser de 45 gramas antes da gravidez para 1 quilo mais ou menos. As mamas aumentam de volume e esse aumento prepara a mulher para aleitamento do bebê, aquele período de amamentação. A pessoa gestante pode ter azia, vômitos e náuseas, que são frequentes até o 3º mês de gestação. Pode acontecer variação de pressão arterial. Isso requer atenção especial, porque pode causar complicações para a mãe e para o feto. E por último, a frequência de idas ao banheiro também aumenta por causa da compressão da bexiga pelo aumento do tamanho do útero, pelo próprio feto e também pelo aumento da atividade do sistema urinário. Bom, existem alguns cuidados a serem tomados durante a gestação. É importante que durante a gravidez as futuras mães sejam acompanhadas por profissionais da saúde. Esse acompanhamento é chamado de pré-natal. É feito para prevenir qualquer problema de saúde tanto da mãe quanto do feto. A gestante deve ter uma alimentação saudável e equilibrada. Além disso, a pessoa grávida não deve ingerir bebidas alcoólicas nem usar drogas como nicotina que tem no tabaco. As substâncias presentes nas bebidas alcoólicas, nas drogas e em alguns medicamentos podem passar para o feto através da placenta e aí prejudica o seu desenvolvimento. Principalmente nesse período, a administração de medicamentos só deve ser feita sob orientação médica. Bom, o momento da geração de um bebê é um período de grandes mudanças para a mulher. Quando ocorre muito cedo, então na adolescência, a gravidez pode significar, principalmente para a mãe da criança, ter que abrir mão da própria adolescência. E há vários mitos envolvendo o sexo e a gravidez. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, uma pessoa com vagina pode engravidar na primeira relação sexual. A gravidez na adolescência pode ser decorrente do fato de muitas pessoas desconhecerem ou não utilizarem os métodos anticoncepcionais. Por isso, não deixe de assistir a aula sobre esses métodos, tá? As consequências da gravidez pode não ser a mesma para adolescente e adulto. Se tornar um pai ou uma mãe na adolescência significa que você vai antecipar responsabilidades e a chegada de um bebê tem que acontecer num momento planejado e esperado para os envolvidos, certo? Então, ser mãe e pai é um processo que deve começar antes da gravidez, num processo quando a pessoa já está mais madura, então mais na fase adulta. Normalmente, o nascimento do bebê ou parto ocorre após 9 meses de gestação. Porém, diversos fatores podem ocasionar um parto antes desse período, que recebe o nome de parto prematuro. O momento do parto pode ser anunciado e percebido pela gestante de várias maneiras. Algumas delas são cólicas, são conhecidas como dores do parto, decorrentes das contrações da musculatura do útero. Perto da hora do parto, essas contrações ficam cada vez mais intensas e ocorrem em intervalos de tempo cada vez menores.
Outra forma é o rompimento do saco amniótico, também conhecido como rompimento da bolsa. As membranas do saco amniótico se rompem e o líquido do seu interior sai pela vagina. Bom, aí se o parto for normal, podem se distinguir 3 fases: a dilatação, a saída do bebê e a expulsão da placenta. A dilatação do colo do útero permite a passagem do bebê. Essa dilatação é facilitada pelas contrações da musculatura uterina que está empurrando para sair. Na saída do bebê, as contrações do útero são mais fortes, ajudando a empurrar a criança na direção da vagina. Geralmente, a cabeça do bebê sai primeiro e logo depois o restante do corpo. Então, o cordão umbilical do recém-nascido é cortado. Depois do nascimento da criança, o útero volta a se contrair para expulsar a placenta. É importante que toda a placenta seja removida do útero para evitar os riscos de infecções no organismo da mãe. Bom, a aula de hoje era isso. Vocês, adolescentes, se previnam. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Se você gostou, pode deixar um emoji aí nos comentários e até a próxima.